Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que Cristo vive em mim. Diga glória a Deus. Canta comigo assim, bem bonito. Eu não sei o que te aconteceu pra você ficar tão triste assim. Seus problemas Jesus resolveu. Sua dor então chegou ao fim. Saia dessa e venha pra Jesus, que deu sua vida por você. Em seus passos Ele te conduz. Nessa força você vai vencer. Sim, você tudo pode, naquele que te fortalece. E Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Você tudo pode, naquele que te fortalece. E Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Todo mundo lá em cima nas palmas. Eu não sei o que te acontece pra você ficar tão triste assim. Seus problemas Jesus resolveu. Sua dor então chegou ao fim. Saia dessa e venha pra Jesus, que deu sua vida por você. Aleluia. Em seus passos Ele te conduz. Nessa força você vai vencer. Sim, você tudo pode, naquele que te bota. Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Luz do mundo viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Aleluia. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Levantem as mãos. Vim para adorar-te, vim para vim para dizer, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste a terra que criaste. Por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para vim para dizer, vim para dizer que és totalmente amável, és totalmente
totalmente, tão maravilhoso, para, eu vim para adorar, vim para adorar, eu vim para vim para dizer, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente digno, totalmente, tão maravilhoso para, oh, aleluia, 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 oh, te louvamos, Senhor. Diga glória a Deus, igreja de Jesus. Levante a sua voz e dê glória a Deus, aleluia, isso, oh, aleluia, 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 oh, glorificado seja o Senhor, tu és santo, 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 maravilhoso, digno de louvor, digno de glória, oh, aleluia, aleluia, laba, 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 durimican, toloma, laba, 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 shuri, laba, 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 oh, niclama, lama, yotolomian, durimianda, laba, laba, e laba, 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 shuri, laba, 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 oh, te adoramos, Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Vim para adorar-te, vim para dizer, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente digno, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh, glória a Deus, tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu entrego, pois não há outra além de ti, pois não há outra além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver, eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar, podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração,
e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Diga glória a Deus. Levante as mãos bem alto ao céu e diga: Senhor, o que eu mais quero é te conhecer. Diga: o que eu mais quero é estar contigo para sempre, todos os dias da minha vida. Diga: para ti, Senhor, seja honra, glória e louvor para sempre. E a igreja diga amém. E vamos aplaudir a Jesus, nosso Senhor. Bem forte, meus amados, em nome de Jesus. Amém. Amigos de casa, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês que vai receber o nosso culto, a nossa reunião. Estamos transmitindo aqui da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em Taubaté, no Vale do Paraíba. Hoje, transmitindo para vocês o culto dos Filhos de Deus, que sempre acontece aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, 416, no centro de Taubaté. Nós temos 6 reuniões onde essas reuniões acontecem. Nós temos essa reunião às 6 horas da manhã, às 8 horas da manhã, às 10h30 da manhã e depois 3 da tarde, 6 da tarde e 8 horas da noite. Deixa eu repetir para você: 6 da manhã, 8 da manhã e 10h30 e depois às 3, às 6 e às 8 horas, tá bom? 3 da tarde, 6 da tarde e 8 horas da noite. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia diz que Jesus chorou. Nós temos feito nesses últimos domingos aqui uma ministração acerca das lágrimas. Nós estamos fazendo uma campanha chamada o Domingo da Última Lágrima. E nesses domingos nós temos falado a importância das lágrimas. Existem lágrimas, meus irmãos. Existem lágrimas, meus irmãos, que não devem ser derramadas, mas existem outras que devem. A Bíblia diz que há tempo de chorar, há tempo de prantear, há tempo de chorar, há tempo que não é. E tanto é fato que há tempo de chorar, que a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus chorou. Nós temos 3 passagens bíblicas que mostram 3 ocasiões onde o Senhor derramou lágrimas. É muito provável que ele o tenha feito em outras ocasiões, que ele tenha chorado em outras ocasiões também. Mas nós temos 3 relatos bíblicos, e em cada um desses 3, nós podemos aprender coisas importantes, coisas preciosas. O primeiro está lá no Evangelho de João. Vamos lá, por favor, João capítulo de número 11. João 11, nós temos aquele relato da ressurreição do amigo de Jesus. O Senhor Jesus tinha uma família que era muito amiga, muito próxima a ele, que morava numa aldeia que a Bíblia diz que não era muito longe de Jerusalém, chamada Betânia. Nesse lugar morava a família de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro muito provavelmente era o irmão mais velho, a gente não tem certeza. E ele tinha duas irmãs, né? Uma chamada Marta e a outra chamada Maria. E quando Lázaro adoeceu e estava muito doente a ponto de morrer, a família enviou um mensageiro para avisar Jesus. E foram até o mestre e disseram: eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E a resposta do Senhor, irmão, foi a seguinte: essa enfermidade não é para a morte, mas o Filho de Deus será glorificado por meio dela. O Pai será glorificado, o Filho de Deus será glorificado através dessa enfermidade. E Jesus não foi. E aconteceu que Lázaro, amigo de Jesus, veio a morrer, veio a padecer. Quando o Senhor decidiu ir, e então chegou em Betânia, onde Lázaro já estava sepultado, faziam já 4 dias que Lázaro estava no túmulo, 4 dias que Lázaro estava sepultado. E todo mundo lá estava bem aborrecido com Jesus. Inclusive, quando avisaram as 2 irmãs que Jesus havia chegado, uma das 2 nem quis se levantar para ir ter com o mestre.
E essa era uma pessoa que amava muito a Jesus. Aqui eu acredito ser a caçula. A Bíblia não diz quem era a mais nova, a mais velha. Mas eu acredito que a caçula era Maria. E ela era bem próxima de Jesus. Tem aquela passagem que vocês conhecem, que Jesus foi na casa das duas, e enquanto a Maria ficou lá na cozinha preparando as coisas, a Marta ficou na cozinha preparando as coisas, a Maria ficou sentada ouvindo Jesus falar. Então Maria era muito próxima, gostava de ficar perto de Jesus. Mas ela estava tão aborrecida que quando o mestre chegou, ela não se levantou para ir ter com ele. Não foi ter com ele. E a Marta, ela era daquele tipo de pessoa que gosta de falar as coisas, sabe? Eu falo mesmo e não estou nem aí. A Marta deve ter pensado, ele está aí, então ele vai ouvir. E foi. E quando ela se aproximou de Jesus, ela disse, mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria, culpando Jesus pelo que tinha acontecido. E Jesus teve que explicar para ela, Marta, teu irmão vai ressuscitar. E ela disse, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela ainda não tinha entendido quem era Jesus. Jesus disse, Marta, acho que você não entendeu. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Se a pessoa estiver morta e ela crê em mim, ela volta à vida. Jesus explicou isso para ela. E eles foram, encontraram-se com Maria. Maria disse a mesma coisa, mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por fim, para resumir a história, Jesus pediu para ir até o túmulo de Lázaro. Isso está aqui no capítulo 11, no versículo de número 34, leia comigo. E disse, onde o puseste? E disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Aí o versículo 35, eu gostaria muito que todos vocês lessem comigo em voz alta. Diz o quê? 35. Jesus chorou. Então, essa daqui é uma das ocasiões que nós temos na Bíblia, onde mostra que Jesus chorou, que ele derramou lágrimas. Jesus vai até o sepulcro do seu amigo Lázaro e ele chora. Agora, vamos entender, por que Jesus chorou? Jesus chorou por causa da perda de Lázaro? Será que foi isso? Será que Jesus chorou? Ai, meu amigo Lázaro morreu. Será que foi por isso que Jesus chorou? Será que foi, igreja? Eu afirmo a vocês, no meu entendimento, que não. Por quê? Porque desde o começo Jesus sabia que Lázaro iria viver. Quando Jesus decidiu ir até Betânia, vamos dizer assim, ir até Betânia para encontrar a família, ele já foi dizendo que iria ressuscitar Lázaro. Ele disse, nosso amigo Lázaro dorme, e eu estou indo despertá-lo. E João, que foi quem escreveu o Evangelho, ele afirma que os discípulos não sabiam que Jesus estava falando da morte de Lázaro. Mas Jesus falou claramente depois para eles, Lázaro está morto. Então Jesus sabia que Lázaro estava morto, mas Jesus disse, então disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Jesus sabia que Lázaro havia morrido, mas ele disse, eu estou indo despertá-lo. Imagina que você fosse hoje a um velório, a um enterro, mas você fosse sabendo que o morto iria levantar vivo, ressurreto. Você choraria? Certamente que não. Você com certeza iria sorrindo. Meu amigo está morto, mas eu vou para trazê-lo de volta à vida. Jesus não chorou por Lázaro. Não chorou pela perda do amigo. Então, pastor Alex, por que Jesus chorou? Jesus chorou pela dor daquelas pessoas. O versículo de número 36 chega a dizer o seguinte, disseram-lhe, pois, os judeus, vede como o amava. Eles entenderam que Jesus estava chorando por Lázaro, mas na verdade as lágrimas de Jesus eram por outro motivo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, eu vou mostrar para você aqui um texto. Romanos capítulo de número 12, no versículo de número 15.
Romanos capítulo 12, verso 15. Está escrito assim na palavra de Deus. Se você tiver alguma dificuldade com a Bíblia, você pode acompanhar pelos monitores aqui, tá bom? Romanos 12, 15, a palavra do Senhor Deus diz: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com quem, igreja? Com os que choram. Vamos ler mais uma vez? Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. A Bíblia está dizendo, o Espírito Santo está dizendo a nós, que nós devemos se alegrar com a vitória dos nossos irmãos. Irmão, teu próximo está sendo abençoado, está sendo promovido, se alegre com ele. Amém? Nunca permita que o espírito da inveja entre em você e você começa agora a ficar, ele foi promovido, mas era eu que tinha que ser. Não, está amarrado em nome de Jesus. Seu irmão foi abençoado, se alegre com ele. Ele recebeu uma vitória, que a vitória dele seja como a sua vitória. Ao mesmo tempo, não seja uma pessoa insensível. Não seja uma pessoa indiferente à dor do próximo. Com o perdão da palavra, irmão, o mundo está está uma desgraça. Sabe por quê? Porque nós vivemos no meio de pessoas que são egoístas e egocêntricas. O que é uma pessoa egoísta? Que só pensa nela, só vê o lado dela. Egocêntrica, que o centro da vida dela é ela. Irmão, o homem de Deus, a mulher de Deus não pode de modo algum ser assim. Eu gosto muito do texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, onde a Bíblia fala sobre o amor. Vocês conhecem o texto, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor de Deus, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Então, tudo que eu faça, que você faça, se você não tiver o amor de Deus, é perda de tempo. Como é que a gente sabe que a gente está andando em amor? A partir do versículo 4, 1 Coríntios 13, 4, a Bíblia fala sobre o caráter desse amor, do amor de Deus. E o texto começa dizendo, 1 Coríntios 13, 4, diz assim: o amor é sofredor. O que significa o amor ser sofredor? Ah, pastor, significa que quem ama sofre. A moça está lá apaixonada, ela fica segurando a foto, né? Ô, Godofredo, que saudade. É isso, irmão? Não. Olha para o pastor Alex. Irmãozinho, irmãzinha, se alguma irmã que já teve algum namorado, Godofredo, né? Até voou agora. Ah, Godofredo. Esquece Godofredo. Mas voltando aqui porque eu estava falando para você, não é isso. Quando a Bíblia diz que o amor é sofredor, o que a palavra está dizendo é que o amor é sensível. O amor sente. Irmão, quem ama se importa. Quem tem o amor de Deus, ele sente a dor do próximo. Jesus chegou num lugar onde todas as pessoas estavam o quê, igreja? Sofrendo. Jesus não era indiferente à dor daquelas pessoas. Com perdão da maneira que eu vou falar aqui, tá? Jesus não chegou lá, bando de gente boba, bando de gente besta. Não. Jesus estava, olha para o pastor, nesse mundo, sendo Deus, mas ele estava aqui como homem. Ele sentia tudo que nós sentimos, o que as pessoas sentem. Jesus sabia como era doloroso perder um irmão, perder um amigo. Ele sabia o que aquelas pessoas estavam carregando dentro de si. Ele sentiu a dor de cada uma delas. Irmão, se você quer ser um verdadeiro servo de Deus, você tem que aprender a chorar com aqueles que choram. O missionário R.R. Soares, ele escreveu um hino. Eu gosto muito desse hino. Acho que muitos irmãos aqui conhecem e devem gostar. Quem canta é o André Valadão. Mas o hino, a letra do hino diz assim: o sofrimento dos perdidos me incomoda, Senhor. Dá para sentir o imenso choro da dor. Como posso ficar calado, insensível, indiferente, se cada perdido é parte minha, é minha gente? Irmão, quando você tem o amor de Deus, você sente o sofrimento dos perdidos.
Você olha para cada pessoa que está perecendo nesse mundo sem conhecer o amor de Deus e você sente a dor daquelas pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Mas não é só a dor dos perdidos. A gente sente a dor dos nossos irmãos. Olha, pessoal, louvado seja Deus. Nós vivemos num país que eu posso dizer a você, é o paraíso, é o céu. Apesar de haverem perseguições, de haverem muitas lutas contra o Evangelho, porque existem sim, no Brasil também existem, mas nós ainda temos uma boa liberdade. Eu posso ir para a praça evangelizar, falar de Jesus. Se um pregador tiver condições de falar de Jesus na televisão, ele pode falar. Existem canais que fecham as portas para o Evangelho, mas existem outros que abrem. Nós conseguimos pregar na rádio. A nossa igreja aqui, por exemplo, em Taubaté, mesmo nessa pandemia agora que nós estamos passando, nós não fechamos as portas nenhum dia. Houveram dias em que nós não pudemos, a gente não pôde fazer culto, não deixaram. Mas a igreja ficou aberta para atender as pessoas. Ninguém foi proibido de vir à igreja fazer uma oração, receber um aconselhamento, uma palavra, trazer a sua fidelidade. Glória a Deus por isso. Mas existem lugares no mundo, irmão, onde falar de Jesus é considerado crime. Imagina, nós estamos aqui agora num momento de culto a Deus, adorando ao Senhor. De repente, irmão, entram pessoas aqui com truculência, espancam a mim, a você. A pessoa não está preocupada se é a vozinha que tem 70, 80 anos, se é a criancinha que tem 4, 5 anos. Existem irmãos nossos, pregadores do Evangelho, que estão presos. Qual foi o crime que eles cometeram, pastor? Falar que Jesus é o único Senhor. Muitos irmãos nossos ainda hoje, no mundo, são condenados à morte. São enforcados, são torturados. Ah, pastor, isso existe, irmão. Existiu e continua existindo em muitos lugares do mundo. O que eu quero dizer a você? Nós temos que sentir a dor dessas pessoas. Orar por elas. Todos os dias, quando você for dormir, ou durante o dia, lembre desses nossos irmãos, que estão pagando um preço muito alto para servir o Senhor. E se você puder, chore a dor dessas pessoas. Amém, irmão? Tem uma passagem da Bíblia que sempre mexeu comigo. Eu até falei em outras reuniões que eu preguei, sobre o esposo da Batseba, o Urias. Pastor, Batseba foi aquela mulher que adulterou com o rei Davi. O rei Davi não foi para a guerra, ficou em casa. Passeando pelo terraço da casa dele, ele viu uma mulher se banhando, a vizinha dele, a Batseba. Era uma mulher muito bonita. Ele procurou saber quem era ela. E disseram, o nome dela é Batseba, ela é filha de Eliã e esposa de Urias. Davi ignorou o fato de que ela era filha, de que ela era esposa, mandou trazê-la a ele e adulterou com ela. Alguns dias depois, Batseba fez saber a Davi que ela estava grávida. Estou grávida. A primeira ideia que Davi teve foi de enganar o marido dela. Bom, vamos forjar uma situação para que o Urias venha até aqui, fique com a esposa e depois ele pense que o filho é dele. Então Davi mandou trazer Urias, como se fosse para ter notícias da batalha. Vem Urias até a presença de Davi. Imagina a cena. Davi perguntando: Urias, meu irmão, como é que estão os nossos guerreiros? E Urias deve ter dito: Davi, meu rei, os servos do Senhor estão lá representando o povo de Deus, estão lutando, estão vencendo. Davi deve ter perguntado mais alguma coisa. E aí então depois Davi diz: tudo bem, Urias, aproveita que você está aqui, tira o dia de folga, vai para a tua casa, fica com a tua esposa. Davi deve ter pensado: esse homem está há dias sem ver a mulher dele, ele vai chegar em casa igual um doido, vai aproveitar para ficar com a mulher. Quem está entendendo, diga amém. Urias não fez, pessoal. Mesmo Davi tendo até tentado embriagar a Urias, Urias não foi para a casa dele, não deitou com a mulher dele.
Quando Davi chamou Urias e perguntou: Urias, por que você não foi? Irmão, Urias dormiu na porta do palácio junto com os soldados que guardavam a casa de Davi. Davi chamou Urias e perguntou: Urias, por que você não foi? Eu te mandei para a sua casa. Sabe qual foi a resposta de Urias? Ele disse: meu rei, como é que eu posso ir para minha casa, abraçar minha esposa, se os meus amigos, companheiros de batalha, se eles estão nessa hora lá no campo, dormindo no meio do mato, correndo risco de vida na guerra? Como é que eu posso ir dormir com a minha esposa se eu sei o que os meus irmãos estão passando nessa hora? Urias poderia ter aproveitado: não, eu vou tirar um dia de folga, de descanso, mas ele não fez. Por quê? Porque ele sentiu a dor dos companheiros dele que estavam na batalha. Quem está entendendo, diga amém. Eu não estou dizendo a você, irmão, irmã, para você não aproveitar as bênçãos que Deus te deu. Deus te deu uma boa casa, aproveite a boa casa. Deus tem te dado condição de comer do melhor, pode comer porque isso é bênção de Deus. Prosperidade é dom de Deus. Mas não esqueça dos perdidos. Não esqueça dos que estão sofrendo. Ore, derrame lágrimas por eles, chore por eles. Senhor, abençoe meus irmãos que nessa hora estão passando por lutas. E mais do que isso, olha para o pastor, não tenha sangue nas mãos. Como assim, pastor, ter sangue nas mãos? Ter sangue nas mãos significa ser culpado da morte de alguém. Irmão, Deus não quer, perdoa a maneira que eu vou falar, tá? Deus não quer encher o seu bolso só para você ficar comendo em restaurante caro e usando roupa cara. Se Deus está te dando recurso, é para você abençoar a obra dele. Cada oferta que você traz, você que é um patrocinador dessa obra, cada vez que você cumpre com o seu ministério, patrocinando, entregando as suas doações, você tem que entender o seguinte: você está ajudando pessoas a receber o evangelho. Em lugares que você nem imagina, onde você nunca vai colocar o seu pé. Pessoas que talvez você nunca vai conhecer, mas estão sendo evangelizadas. Por quê? Porque você está dando condição. Aquela oferta que você faz, aquela doação que você faz, está ajudando alguém que chora a conhecer a alegria que é Jesus. Quem entendeu, diga amém. Não seja insensível. Seja como o nosso mestre. Ele poderia ter chegado lá e poderia ter dito: ai, povo bobo, para que chorar? Não. Jesus sentiu a dor deles e Jesus chorou com eles. Chorai com os que choram. Não esqueça dessa palavra. Quem entendeu até aqui, diga amém. Vamos para o segundo texto. Vamos para Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. A segunda situação onde você vai ver a palavra de Deus mostrando Jesus chorando. Jesus chorando. Lucas 19, versículo de número 41. Lucas 19, 41. Quantos encontraram, digam amém. A palavra do Senhor Deus diz: e quando ia chegando, vendo a cidade, se você puder ler em voz alta, chorou sobre ela. Então o Senhor Jesus, pela última vez quando ele chegou à cidade de Jerusalém, ao ver a cidade, a Bíblia diz que o mestre fez o que, igreja? Chorou. Ele derramou lágrimas ao ver a cidade. Por quê, pastor? Vejamos o que ele disse. Verso 42. Dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence. Mas agora, isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te estreitarão de todas as bandas. 44. Te derribarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação.
Amados, por que o nosso Senhor chorou? Porque quando ele entrou em Jerusalém e ele viu a cidade, ele sabia o que o futuro aguardava para Jerusalém. Ele profetizou dizendo: virão dias em que a cidade será derrubada. Teus filhos que dentro de ti estiverem vão cair também. O Senhor Jesus estava profetizando uma coisa que aconteceu alguns anos depois. Mais ou menos, me perdoa se eu não estiver errado, mas mais ou menos 70 anos depois, o exército romano invadiu a cidade de Jerusalém e destruiu a cidade. Se eu não me engano, sobre o comando de um general chamado Tito. Se eu estiver equivocado, por favor, me perdoe. Eu estudei isso alguma vez em algum lugar, mas faz tempo, eu já não lembro bem. Mas a cidade foi destruída. E o templo do Senhor, que ficava em Jerusalém, conforme o Senhor Jesus profetizou, não ficaria pedra sobre pedra, o templo foi derrubado. Tanto é que hoje, se você for a Jerusalém, você não vai encontrar um templo para o Deus verdadeiro em Jerusalém. Existe uma mesquita muçulmana muito grande, a mesquita de Omar, que ela tem uma cúpula dourada, ela é muito famosa. Mas um templo para o Deus verdadeiro, para o Deus de Israel, não existe. A única coisa que sobrou é um muro. Esse muro é chamado de muro do quê? Muro das Lamentações. Você vê que até no nome do muro tem lágrima, tem choro. Sabe por que o povo chora hoje? Porque o povo não chorou naquele tempo. Porque o povo não chorou naquele dia. Quando Jesus entrou em Jerusalém, e muitas vezes ele entrou, e quando ele falava de arrependimento, aquelas pessoas diziam: mas arrepender do quê? Esse é o problema de muita gente, irmão. Arrepender do quê? A gente não está fazendo nada errado. Pedir perdão pelo quê? Chorar pelo quê? O próprio Deus estava entre eles, oferecendo salvação, oferecendo perdão, e eles rejeitaram o perdão de Deus, rejeitaram a salvação de Deus. Amados irmãos, esse era o motivo da dor do Senhor. Vamos para a última parte, pessoal? A última parte agora. Vamos para Lucas mesmo, 22. Lucas 22. Versículo 39. Eu vou mostrar para você a última vez que a Bíblia mostra que Jesus chorou. Pode ser que ele tenha chorado em outras situações, mas vamos ver aqui essa. Lucas 22, 39. Quantos acharam? Digam amém. Está escrito: e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Olhem para mim. Mesmo que você esteja com Jesus, porque os discípulos estavam junto com Jesus, se você não orar, você pode entrar em tentação, cair em tentação, pecar. Eles estavam com Jesus, mas Jesus disse: orem. Pastor, eu estou tão bem, glória a Deus que você está, mas ore, porque até você que está bem com Deus pode cair em tentação se não buscar o Senhor. O 41 diz: e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. O Senhor se distanciou deles alguns metros, não era muito, e começou a orar. 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Guarda essas palavras. Jesus estava fazendo aqui, meus irmãos, uma oração muito, vamos dizer assim, muito séria. Como eu disse a vocês hoje mesmo na pregação, o nosso Senhor, ele é totalmente Deus. Jesus não era mais ou menos Deus, ou um semideus. Jesus era Deus. A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez.
Aí João capítulo 1, versículo 10 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo que se fez carne, que se fez homem e viveu entre nós é Jesus. A Bíblia diz que ele estava no princípio com Deus, ele era Deus e ele é o Criador de todas as coisas. Jesus é o próprio Criador, a Bíblia está dizendo isso. Nada do que existe foi feito sem o intermédio dele. Ele fez tudo, ele é o Criador. Só que quando ele esteve entre nós, irmão, ele foi totalmente homem. Está escrito que o Senhor foi tentado em tudo, mas nunca pecou. O nosso Senhor nunca pecou, mas ele foi tentado como eu sou e como você é. Muitas vezes nós somos tentados, irmão, a não fazer a vontade de Deus. Deus muitas vezes pede para mim e para você coisas que você faz com alegria. Mas algumas vezes Deus pode pedir coisas para você que você vai fazer chorando. Ele pode pedir a você para abrir mão de algo, renunciar a algo que você ama, que você gosta. Um sonho que você tem, um plano que você tem. O nosso missionário R.R. Soares, vou usar o missionário como exemplo. Ele sempre conta que quando ele tinha 20 anos, ele já tinha tudo certo para ir para Moscou, para estudar medicina. Era sonho dele de garoto, ser médico. E com 20 anos, chegou às mãos dele o livro do Dr. T.L. Osborne, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Ele já era servo de Deus, temente ao Senhor, mas ele ainda não tinha despertado plenamente para o ministério dele de pregador da palavra como ele é hoje. Com 20 anos ele queria ser médico. Quando ele começou a ler o livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios, Deus falou com ele: isso é o que eu vou fazer na sua vida. E ele então começou a chorar, dizendo: mas Senhor, eu quero ir para Moscou, eu quero estudar medicina, é meu sonho. O Senhor sabe que eu sou pobre, que eu sou filho de... Ele sempre fala, né? Meu pai era pobre e agora eu estou tendo condição de ir estudar. E Deus falou com ele. Deus disse para ele: mas eu quero que você pregue a minha palavra. E ele falou: Senhor, mas eu não quero ser médico para ser famoso, para ficar rico. Eu quero ser para ajudar as pessoas. E então Deus disse para ele: com a minha palavra, você vai curar muito mais gente. E você ainda vai levar essas pessoas para o céu. Então ele disse: Senhor, em lágrimas, ele conta isso, você já ouviu o missionário contar. Que em lágrimas ele disse: então Senhor, o mundo perdeu um médico e o Senhor ganhou um pregador. Deus pode ter um plano diferente para a sua vida daquele que você tem. Deus pode ter um sonho maior do que o seu para concretizar em você. Talvez a sua vontade não seja exatamente aquela que Deus tem para a sua vida. Naquele momento, o homem, olha para o pastor, a carne não queria cumprir a vontade de Deus. A carne não queria ir para a cruz, irmão. A carne não queria suportar o castigo do meu pecado e do seu pecado. Então o Senhor orando, ele disse: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que ele ia ter que beber o cálice da ira de Deus. O preço que eu e você e toda a humanidade suportava do castigo de Deus, do inferno, por causa do pecado, o Senhor iria ter que pagar esse preço. E o que ele fez? Ele orou e disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Mas olha o que ele diz: todavia, não se faça, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando Jesus estava orando, falando isso, irmão, o versículo de número 43 diz assim: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Eu estava lendo essa passagem aqui, e eu tive um entendimento que eu nunca tive na minha vida. Irmãos, por favor, não estou dizendo para você que eu estou certo no que eu vou falar aqui agora. Não quero, olha para o pastor, eu estou dizendo que pode ser, não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que pode ser. O anjo foi ali para confortar o Senhor.
Quem sabe aquele anjo não estava ali até para tirar Jesus dali se ele quisesse. Porque um pouco antes, quando Jesus foi preso, quando Pedro foi lá e cortou a orelha do servo do sacerdote, Jesus disse assim: Pedro, você não acha que se eu quisesse agora, eu oraria, e o meu Pai não enviaria legiões de anjos para me livrar? A qualquer momento Jesus poderia ter orado, e o Pai enviaria anjos para lutar por ele. Quem está entendendo, diga amém. A verdade, irmão, é que nós nunca fomos dignos da salvação que Deus nos ofereceu. O Senhor Jesus se sacrificou, a Bíblia mostra, por obediência. Mas ele poderia, meus irmãos, olha para o pastor, como Deus, abrir mão daquele sacrifício. E eu não estou dizendo que não, pelo amor de Deus. Mas quem sabe aquele anjo não estava ali para tirar Jesus dali. Só que, olha para o pastor, tem momentos na vida que você vai ter que abrir mão do conforto e aceitar a cruz. Como assim, pastor? Tem momentos na vida em que vão aparecer oportunidades para você ter uma vida mais fácil, mais longe do plano de Deus. Para você fazer coisas que serão mais prazerosas, mas que não são aquilo que Deus sonhou para você, aquilo que Deus quer de você. O anjo foi ali para confortar Jesus. E eu digo a você, Jesus rejeitou o conforto. O anjo estava ali para confortá-lo, ele não aceitou o conforto. Porque o versículo de número 44 diz, e posto em agonia. Ao invés de Jesus aceitar o consolo, Jesus se colocou em agonia. Não, eu tenho que passar por isso. Eu tenho que suportar isso. Quem está entendendo, diga amém. Ele se pôs em agonia. E olha o que a Bíblia fala. Versículo de número 44. Posto em agonia, orava ainda mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aqui a Bíblia não fala de lágrimas. Aqui a Bíblia fala do suor dele se tornando em gotas de sangue que caíram ao chão. Mas olha o que a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Hebreus. É a mesma passagem. O escritor dos Hebreus, olha o que ele vai dizer para nós aqui. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Quantos encontraram, digam amém. Olha o que está escrito. O qual, aqui, só para você saber, se você ler o capítulo 5, você vai ver que o escritor dos Hebreus, ele apresenta Jesus como sumo sacerdote. O sacerdote é aquele que faz o sacrifício. Jesus ao mesmo tempo era o sacerdote e ao mesmo tempo era o sacrifício. Ele próprio era o sacrifício. Ele era o sacerdote, mas ele também era o Cordeiro de Deus enviado para tirar o pecado do mundo. No versículo 7 diz, o qual nos dias da sua carne, vírgula, como assim nos dias da sua carne? Nos dias em que ele se fez carne e viveu entre nós. Que diz a Bíblia? Oferecendo com grande clamor e o quê? E lágrimas. Então ele chorou. Ele fez um grande clamor e lágrimas. Olha só. Orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, vírgula, para aqui. Jesus orou e chorou para quem podia livrá-lo da morte. O Pai poderia livrar Jesus da morte. O mestre estava lá orando e dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E o Pai podia livrar Jesus do cálice. O Pai poderia livrar Jesus da morte. Quem está entendendo, diga amém. Então olha para o pastor. Jesus estava orando, fazendo um grande clamor. E a Bíblia diz que ele orava com o quê? Com lágrimas. Por que ele estava orando com lágrimas? Para não morrer? Olha para o pastor. Não. Ele orou com lágrimas. E a Bíblia diz que o suor dele tornou-se em grandes gotas do quê? De sangue. Por quê? Porque ele poderia ter pedido ao Pai que o livrasse da morte. Mas ele estava orando para que a vontade do Pai se cumprisse na vida dele. Vamos terminar o texto? Versículo de número 7,
5:7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e súplica, clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ele temia a morte, e o pai ouviu. Mas olha o versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Podendo ser livre da morte, ele escolheu padecer, obedecendo à vontade do Pai. Irmão, se for necessário, chore. Para quê? Para sempre fazer a vontade de Deus. A sua vontade qual é? Mas qual é a vontade de Deus? Se for necessário, derrame lágrimas para fazer a vontade de Deus, não a sua. Para abrir mão do seu sonho, da sua vontade e viver a vontade de Deus. Quantos entenderam? Digam amém. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Aleluias. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas a tua mão contudo me escondeu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Digo a mim, espera em Deus, espera, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Aleluia. Oh, glória a Deus. Levante as suas mãos para o céu, meu irmão. Pela fé, receba o perdão do pecado agora. Até hoje você esteve caído, mas hoje o Senhor está te levantando. Ele está te purificando com o sangue dele. Receba agora o perdão dos pecados em nome de Jesus. Aleluia. E agora toda a igreja levante as mãos bem alto para adorar, para glorificar, para bendizer ao Senhor. Comece a dar glória a Deus, igreja. Oh, aleluia. Isso, não tenha vergonha não. Levanta a sua voz, levante o teu rosto para o céu, feche os seus olhos, em nome de Jesus, diga glória a Deus. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Aleluia. Labalaba, chora, balabalaba. Oria, labalaba, canturi, balaba, churi, balabalabalaba. Te adoramos, Senhor, e clama, labalaba, churi, balabalabalaba. A ti, Senhor, seja toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Meu irmão, receba a bênção em nome de Jesus. Receba a vitória em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Levantem as mãos, Senhor, e agora toca nos doentes, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo toda enfermidade, toda obra do diabo, e eu digo, saia dessa pessoa. Toda infecção, toda inflamação, toda alergia, todo vírus, bactéria, eu digo, sai dessa pessoa agora. Vai embora, demônio. Pega o teu mal e deixa essa pessoa em paz. Pega a tua enfermidade e saia. Manda sair, meu irmão, todo mal. Sai do corpo e sai da família e sai da casa dessa pessoa. Aonde houver um mal oprimindo a vida dele, a vida dela, eu digo a esse mal,
sai em nome de Jesus. Obrigado. Amigos, olha, você que está acompanhando, deixa eu falar uma coisa com você. A nossa igreja, ela é muito fácil de ser encontrada. Nós estamos aqui no centro da cidade de Taubaté, na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Avenida Granadeiro Guimarães, 416. A igreja abre todos os dias. De segunda a sexta-feira, nossas reuniões acontecem às 8 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, também às 3 da tarde, 5 da tarde, às 7h30 da noite. Todos os dias. Não importa se tem uma pessoa ou se tem uma multidão, nós pregamos sempre com a mesma fé e com o mesmo amor, tá bom? Segunda-feira as reuniões são especialmente voltadas para a vida financeira. Quarta-feira é o dia da família e sexta-feira são as nossas reuniões de cura e libertação. Sempre ao sábado nós temos as reuniões da juventude, às 4h30 da tarde e também às 7h da noite. E o domingo é o dia do Espírito Santo, é o dia do louvor, da adoração a Deus, é o dia que nós chamamos de dia dos filhos de Deus. Eu também tenho 6 reuniões aos domingos, só que aí os horários mudam um pouquinho. Nossa primeira reunião é às 6h da manhã, a reunião do jejum. Depois nós temos às 8h da manhã e às 10h30. E à tarde, 3 da tarde, 6 da tarde e 8h da noite, tá bem? 6 da manhã, 8 da manhã, 10h30 da manhã, 3 da tarde, 6 da tarde e 8h da noite. Na Avenida Granadeiro Guimarães, 416. Avenida Granadeiro Guimarães, 416, ao lado, pertinho da rodoviária velha, ao lado do Hospital Escola. Venha participar, certamente o Senhor tem uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Você que está assistindo agora esse culto, você tem sentido de Deus o chamado para ser um patrocinador do programa Show da Fé, para nos ajudar a continuar mantendo os nossos programas e evangelizando pessoas no mundo todo? Olha, se Deus tem chamado você, é bem fácil. O que é que você faz? Bom, primeiro tem 2 telefones que você pode ligar. Você que é de São Paulo, você pode ligar no código de área 11, né? O número é o 3181-9022. 3181-9022, você que é de São Paulo. Você liga nesse número, você se inscreve como um patrocinador. E você que está nos acompanhando, talvez de outros lugares, do Rio de Janeiro, o código de área é 21, tá bom? É o 021. E o número é o 2141-3510. 2141-3510. Você pode ligar e se inscrever como um patrocinador. Os patrocinadores podem ir direto até uma agência bancária e fazerem a doação. Você vai até o Bradesco, você faz um depósito, né, uma doação, você faz na agência 3378, a conta 29.315, dígito 6. Agência 3378, a conta 29.315, dígito 6. Se você é correntista do Itaú, você pode ir fazer uma doação também no Itaú. A agência é 0406, a conta 42.717, dígito 9. Agência 0406, a conta 42.717, dígito 9, mas nós temos também conta no Banco Santander, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. Procure se informar melhor, vou depois pedir para o pessoal colocar aqui para nós, para você poder também ir fazer uma doação. Olha, seja um patrocinador, o Senhor tem bênção para a sua vida, tá bem? Pai, eu oro em o nome de Jesus, pelos nossos irmãos que são patrocinadores, aqueles aqui da nossa igreja e todos que nos assistem em casa e aqueles que vão se tornar depois dessa reunião. Que o Senhor visite a todos com poder, os abençoando, abrindo as portas para a tua glória em nome de Jesus. Eu quero te convidar para me acompanhar pelas redes sociais. Você pode me acompanhar pelo Facebook, também pelo Instagram, tá bem? É só você colocar lá Alex de Lima, Pastor Alex de Lima, que você me encontra no Facebook, me encontra no Instagram. Eu vou deixar aqui mesmo, vai aparecer aqui para você, aonde você consegue me acompanhar pelo Facebook e pelo Instagram. Agora, sabe qual é o convite especial que eu queria fazer para você? Para você se inscrever no meu canal no YouTube. No YouTube eu tenho um canal onde todas as reuniões que nós gravamos aqui na igreja, elas são colocadas ali para você poder receber aquela palavra, a oração, tá bem? É só você entrar no YouTube e ali onde faz a pesquisa, né, tem a lupinha, você digita PR de Pastor Alex de Lima. Você já vai ser encaminhado para o meu canal. Aí chegando ali, você vai ver escrito ali, inscrever-se. É só clicar em cima. Você já está inscrito no meu canal. Aproveita, você vai ver um sininho. Aperta no sininho, que o próprio YouTube avisa para você toda vez que chegar culto novo, tá bom?
essa ministração de hoje, logo, logo também vai estar no YouTube para você ser abençoado. Com o título Jesus Chorou. Você vai poder participar dessa mensagem aqui e Deus vai abençoar você. Amigos, forte abraço. O Senhor abençoe a todos.